Você acredita que a sua própria família poderia te acusar de algo tão terrível que destruiria tudo que vocês construíram juntos? Pois é, nunca pensei que estaria contando essa história, mas aqui estou eu, ainda tentando juntar os pedaços de uma vida que virou de cabeça para baixo. Tudo começou de forma tão repentina que parecia até um pesadelo. Era a véspera dos meus exames finais, o momento em que eu deveria estar focada estudando, planejando meu futuro. Mas em vez disso fui chamada à sala pelos meus pais com expressões tão sérias que me deram um nó no estômago. O que será que aconteceu? Pensei. Mal sabia eu que aquele seria o dia que mudaria minha vida para sempre. Eles me acusaram de algo impensável. Disseram que eu estava tentando roubar o marido da minha irmã, Brad. Sim, você leu certo. Brad, o genro perfeito, o queridinho dos meus pais e o marido de Lisa, minha irmã. Fiquei em choque. Meu coração acelerou e minha cabeça girava. Eles me mostraram algumas mensagens no telefone que provavam a traição. Mas aquelas mensagens eram tão absurdas, tão fora de contexto, que eu mal conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu? Roubar o marido da Lisa? Vocês estão malucos? Ele é como um irmão para mim. Tentei argumentar, mas as palavras pareciam inúteis. Era como se todo o amor, toda a confiança que tínhamos construído ao longo dos anos simplesmente evaporassem. Eles estavam cegos. E Brad? Ele não me defendeu. Aliás, ele nem quis falar comigo. De uma hora para outra, todos viraram as costas para mim. Meus pais, minha irmã, e até ele, o próprio homem que eu supostamente tinha interesse. No desespero, sem ter para onde ir, liguei para os meus avós. Com a voz embargada, contei tudo. Eles foram os únicos que acreditaram em mim sem hesitar. Abriram as portas da casa e do coração, me acolheram em meio àquela tempestade que parecia não ter fim. Mas é claro que isso só piorou as coisas com meus pais. Meu pai ficou furioso. Ele foi até a casa dos meus avós enquanto eu não estava lá, gritou com eles, os acusou de me mimar e de minar sua autoridade. Meu avô, sempre calmo e protetor, defendeu a mim e a minha avó. A discussão terminou com meu pai saindo de lá furioso, jurando que nunca mais falaria com eles. E como se isso tudo já não fosse devastador o suficiente, a vida me deu mais um golpe. Meu avô faleceu repentinamente. Foi como perder meu chão. Ele era meu porto seguro, minha âncora. Eu ainda estava tentando processar tudo isso quando, no dia do funeral, meus pais decidiram não aparecer. Sim, você leu certo. Eles não foram ao enterro do próprio pai. Aquilo me destruiu. Eu queria gritar, queria chorar, queria entender como a minha família, que antes parecia tão unida, tinha chegado a esse ponto. Mas não havia tempo para isso. Minha avó estava desolada, e eu precisava ser forte por ela. Alguns dias depois, meus pais apareceram do nada. Quando abri a porta e os vi ali, todas as emoções vieram à tona. Raiva, mágoa, dor. O que eles queriam? Era tarde demais para consertar tudo? Mas, antes que eu pudesse confrontá-los, algo aconteceu. Uma revelação que ninguém poderia prever. Algo que mudaria tudo novamente. Quando meus pais finalmente apareceram, algo dentro de mim já sabia que aquilo não seria uma reunião amigável. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu estava na sala com minha avó, ainda tentando processar a perda do meu avô, enquanto eles simplesmente entraram pela porta como se nada tivesse acontecido. Por que vocês não foram ao funeral? Perguntei, tentando conter a dor e a raiva que estavam borbulhando dentro de mim. Eles se entreolharam por um instante antes de minha mãe dar de ombros e soltar casualmente. Estávamos fora da cidade. Fora da cidade? Não era verdade, e eu sabia disso. Meu primo tinha visto as postagens nas redes sociais deles. Eles estavam de férias, curtindo a vida enquanto eu e minha avó estávamos aqui, tentando juntar os pedaços de uma família despedaçada. Mas naquele momento, eu engoli minha raiva. Falar o quê? Eu sabia que se começasse a confrontá-los, tudo só pioraria. Mark, meu namorado, estava me ajudando nos últimos dias. Ele fazia o que podia para aliviar o peso que eu estava carregando, mas mesmo assim, meu pai parecia incomodado com sua presença. Por que ele está aqui? Ele perguntou, como se Mark ser solidário fosse algo errado. Eu já estava no meu limite. Eu tinha administrado todo o funeral, apoiado minha avó, lidado com a dor de perder o avô, enquanto eles estavam se divertindo, ignorando tudo. Quem você acha que fez tudo isso? Perguntei, minha voz tremeu. Quem cuidou dos detalhes? Quem ficou aqui com a vovó quando ela precisava? Porque com certeza não foi você. Meu pai não gostou. Seu olhar mudou de desconforto para algo mais frio. Ele me disse para cuidar do meu tom, como se eu ainda fosse a menina que ele podia controlar com um olhar. Mas eu não era mais aquela pessoa. Não mesmo. E foi aí que tudo ficou ainda mais estranho.
Ele mudou. De repente a raiva desapareceu, e ele adotou uma calma quase assustadora. Com a voz suave disse que queria deixar tudo para trás e começar de novo. Até afirmou que estava ali para me perdoar. Perdoar pelo quê? Por algo que ele sabia que eu nunca tinha feito? E então ele soltou a bomba. Se você quiser ficar aqui com a vovó, tudo bem, mas, em troca, quero algo que é meu. Eu congelei. O quê? Aonde ele queria chegar com aquilo? E foi então que me dei conta. Ele estava falando do dinheiro. Não, pior, ele estava falando da herança. Meu avô tinha passado anos acumulando economias e meu pai, depois de todo o abandono, de toda a traição, estava ali agora, querendo sua parte. Mas meu avô era mais esperto do que ele. Pouco depois do funeral, encontramos um bilhete escondido em uma das gavetas do avô. Apenas 3 palavras: ligue para Bob. Bob era um velho amigo do meu avô e também seu advogado. Quando entrei em contato com ele, descobri tudo. Meu avô tinha preparado um testamento, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando contei ao meu pai que o dinheiro e os bens tinham sido distribuídos de forma diferente do que ele esperava, o choque no rosto dele foi quase cômico. Por alguns segundos, ele ficou sem palavras. Mas logo a raiva tomou conta. Ele começou a me acusar de manipular meu avô, como se eu tivesse orquestrado tudo isso. Isso é ridículo, eu disse, mantendo a calma. O vovô tomou essas decisões muito antes de falecer. Bob pode confirmar tudo. Não há nada escondido aqui. Ele apenas sabia quem estava ao lado dele e quem não estava. Mas meu pai não queria ouvir. Ele tentou argumentar, tentou me convencer de que eu deveria dar a ele o dinheiro. Ele dizia coisas como, é meu por direito. Mas eu não cedi. Você fez suas escolhas, respondi. E essas escolhas têm consequências. Minha mãe, que estava em silêncio até então, começou a implorar. Ela dizia que eu precisava reconsiderar, que eu estava destruindo a família. Mas era tarde demais. Tudo já tinha sido destruído muito antes. E quando ela disse, com lágrimas nos olhos, você não acha que já foi suficiente? Primeiro você tenta roubar a felicidade da Lisa, e agora quer que soframos também? Naquele momento percebi que não havia mais nada a dizer. Eles mostraram quem realmente eram. E embora isso doesse, também trouxe um tipo estranho de alívio. Eu finalmente sabia a verdade. A sala estava tão silenciosa depois que eles saíram, que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Lá estavam eu e minha avó, sozinhas, encarando um mundo sem o vovô. Era como se o peso da ausência dele fosse um terceiro personagem na sala. Eu senti tristeza, claro, porque sabia que meu relacionamento com meus pais tinha chegado num ponto sem volta. Mas ao mesmo tempo havia um certo alívio. Um alívio por saber que mesmo depois de partir, o vovô tinha pensado em tudo para nos proteger. Nos dias seguintes, minha energia foi toda para cuidar da vovó. Cada manhã era um esforço para lembrar a ela, e a mim mesma, que apesar da dor, não estávamos sozinhas. Mark, meu namorado, estava ali também. Ele era como uma âncora para nós, sempre por perto, trazendo apoio e conforto quando mais precisávamos. Ainda assim, eu não fazia ideia de que o vovô tinha deixado um último presente, uma última jogada planejada. Tudo começou com uma carta. Chegou pelo correio, com o nome de Bob, o advogado do vovô, no remetente. Ao abrir, eu esperava uma formalidade qualquer, talvez um detalhe do testamento. Mas ao ler, minha expressão mudou. O vovô, em toda sua sabedoria, havia criado um fundo fiduciário. Até aí, tudo bem. Eu já sabia das economias que ele tinha deixado para mim. Mas o que eu não esperava era a condição atrelada a esse fundo. E que condição? A carta revelou que o fundo estava ligado a uma casa na Flórida. Parecia uma oportunidade incrível até que li os detalhes. A casa não era nada mais que uma ruína velha, cheia de dívidas e mais problema do que valor. Mas havia um detalhe brilhante: se meus pais tentassem contestar o testamento, a casa e todas as despesas automaticamente passariam para eles. Era uma armadilha. O vovô previu cada movimento deles e criou uma verdadeira bomba relógio. Eu quase podia imaginar ele rindo enquanto bolava isso. E claro, meus pais caíram direitinho. Alguns dias depois, Bob me ligou. Eles tinham contratado um advogado e planejavam levar o caso ao tribunal, na esperança de conseguir o que achavam que era deles por direito. Bob, sempre calmo, explicou que o plano do vovô estava a postos. Assim que a ação fosse movida, o fundo fiduciário ativaria as condições, e a casa seria transferida para eles. Eu fiquei entre atonita e maravilhada. Meu avô, mesmo após sua partida, estava protegendo a família das garras da ganância. Quando o caso foi para o tribunal, o desfecho era previsível. O testamento do vovô era impecável, e meus pais não tinham nenhuma chance real. No dia em que o juiz rejeitou o caso, a herança que eles tanto queriam se tornou um pesadelo.
A casa e suas dívidas agora pertenciam a eles. A fúria no rosto deles foi um misto de incredulidade e derrota. Eles tinham acabado de herdar um problema do qual não poderiam escapar. Eu os observei de longe enquanto tentavam vender a casa, apenas para descobrir que ninguém queria comprá-la. Era como assistir a um jogo onde o destino já estava selado. Suas finanças começaram a desmoronar, e a lição que o vovô planejou estava se desenrolando exatamente como ele previu. Justiça poética, eu diria. Mas a história não terminou aí. Quando perceberam que estavam encurralados, meus pais mudaram de estratégia. Começaram a me procurar pedindo perdão. Meu pai, aquele que sempre agiu como se estivesse no controle, agora estava me enviando mensagens, tentando se pintar como a vítima. Minha mãe não ficou para trás. Ela insistia que deveríamos deixar o passado para trás e agir como uma família. Até Lisa, minha irmã distante, entrou no jogo, dizendo que deveríamos nos unir. Só que eu via através de tudo isso. Era apenas mais uma tentativa de manipulação. Eles não queriam reconciliação, queriam um fundo fiduciário. E por mais que fosse difícil, eu sabia que ceder seria trair o vovô e tudo que ele fez para proteger a vovó e a mim. Agora estou aqui, tentando decidir meu próximo passo. Parte de mim quer confrontá-los, jogar a verdade na cara deles. Sabe aqueles momentos em que você começa a se perguntar: será que é melhor seguir em frente e tentar perdoar, ou é melhor lutar pelo que é certo? Mesmo que isso signifique virar as costas para minha própria família? Eu me peguei pensando nisso, mas uma coisa estava clara. Eu sabia que as intenções deles não eram exatamente puras. A dúvida estava me corroendo. Eu queria seguir em frente, mas a verdade é que meu avô me deixou algo muito importante, e eu não podia deixar que a ganância deles roubasse isso de mim. Os primeiros dias após a visita dos meus pais até pareceram calmos. Eu fiquei com a impressão de que, finalmente, eles haviam aceitado a situação e estavam prontos para seguir suas vidas. Talvez o drama tivesse acabado. Mas eu sabia, lá no fundo, que isso não passava de uma calmaria antes da tempestade. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. Um e-mail do meu pai chegou. O tom dele? Assustador. Ele estava furioso. Ele escreveu como se tivesse certeza de que todo o dinheiro do vovô era dele por direito. E adivinhe só, eu, aparentemente, era a vilã da história, a ladra que estava escondendo a herança. Ele disse que eu precisava ser uma pessoa decente e entregar tudo a ele. E para piorar, ele teve a audácia de tentar me manipular, dizendo que perdoaria meus erros se eu cedesse. Caso contrário, ele me ameaçou com consequências severas. A raiva queimava em meu peito, mas o que me surpreendeu foi o quanto ele estava disposto a ir. O e-mail não era só uma ameaça, era uma tentativa de controle, de poder, e eu era apenas uma peça no jogo dele. Eles estavam dispostos a destruir tudo, até mesmo nossa relação, para conseguir o que queriam. E não parou por aí. Comecei a ouvir, por meio de amigos e parentes distantes, que meus pais estavam espalhando mentiras. Boatos. Fui chamada de ladrã de maridos interesseira e o mais absurdo, disseram que eu estava tentando destruir o casamento da minha própria irmã. Brad, que nem morava mais em casa, estava sendo arrastado para essa história, como se ele fosse parte dessa trama. E o mais engraçado, ou trágico, é que estavam falando de ouro, quando na verdade tudo o que estavam tentando esconder era um monte de dívidas e mentiras. O mais doloroso de tudo não era o que falavam sobre mim, era como estavam tentando distorcer a minha imagem. Estavam criando uma história falsa, me colocando como a vilã, tentando fazer com que as pessoas acreditassem que eu era a pessoa má da história. E sabe o que é pior? Eles estavam fazendo isso sabendo que se repetissem as mentiras o suficiente, algumas pessoas começariam a acreditar. Eu sabia que não poderia enfrentar isso sozinha, então liguei para Bob, o advogado do vovô. Ele me ouviu com calma, mas não me deixou com ilusões. Me explicou que sim, meu pai tinha o direito de contestar o testamento, embora a alegação de que o vovô não estava são, quando fez as escolhas fosse fraca. A boa notícia é que o testamento estava sólido, e a batalha legal não era uma ameaça real. A má notícia: a pressão, o estresse e as mentiras ainda estavam lá, pairando sobre mim como uma nuvem escura. Eu estava exausta, irada, mas mais do que tudo eu estava cansada de ser atacada pela própria família. Eles estavam tentando me destruir, tentar tomar o que meu avô me deixou com tanta luta, e eu me sentia como se estivesse presa nesse ciclo de mentiras. Era como se, não importasse o que eu fizesse, eles sempre voltassem. E agora aqui estou com o futuro incerto. Comecei a reunir tudo o que precisava, guardando cada mensagem, cada e-mail, cada voz-mensagem que meus pais me enviavam. Eu sabia que cada detalhe poderia ser importante caso isso fosse parar no tribunal.
A ideia de me render, de simplesmente deixá-los levar o que querem ainda me persegue. Às vezes me pergunto, será que se eu os deixasse ganhar, tudo isso acabaria? Mas ao mesmo tempo, sei que isso enviaria a mensagem errada. Eles não podem simplesmente pegar o que quiserem e sair impunes. Estou determinada. A verdade vai prevalecer. O que o futuro nos reserva? Eu não sei, mas o que sei é que não vou deixar eles controlarem o meu destino. E por mais que eu esteja cansada, a luta ainda não acabou. Lisa apareceu de repente na minha porta de madrugada. Eu estava pronto para um confronto, preparado para ouvir todas as acusações contra mim. Mas ao invés disso, o que encontrei foi uma mulher devastada. Ela estava visivelmente exausta, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela desabou em lágrimas. O que ela me contou foi mais do que eu esperava. Brad, seu marido, estava supostamente em uma viagem de trabalho, e Lisa decidiu surpreendê-lo com uma visita inesperada. Mas, ao chegar no hotel, ela o encontrou com outra mulher. A traição foi um golpe tão forte que Lisa não conseguiu se controlar. Ela confrontou Brad ali mesmo, gritando, perguntando como ele podia fazer isso com ela. Foi nesse momento que Brad, tentando salvar o que restava de sua dignidade, finalmente disse a verdade. Ele revelou que as mensagens que Lisa tinha visto e que a fizeram acreditar que eu estava tentando roubar seu marido, na verdade, eram de um dos muitos casos dele. Ele tinha salvado o número da amante em meu nome para disfarçar. A tentativa de encobrir seus rastros acabou sendo a sua queda. Quando Lisa me contou isso, meu coração apertou. A dor, o sofrimento, o caos que um homem causou. Eu pensei nas mentiras que meus pais haviam acreditado, como se virassem as costas para mim sem nem ao menos considerar minha versão. Era como se uma faca estivesse cortando em meu peito. Mas o pior ainda estava por vir. Após descobrir a traição, Lisa procurou meus pais, na esperança de encontrar apoio. Mas em vez de consolo, ela recebeu conselhos frios: faça funcionar com Brad. Eles estavam mais preocupados com a aparência da família do que com o sofrimento real de Lisa. Eles disseram para ela perdoar, seguir em frente, como se tudo aquilo fosse apenas um pequeno tropeço. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Como meus pais poderiam ser tão insensíveis? Lisa, entre soluços, se desculpava comigo. Ela estava arrependida por não ter acreditado em mim, por ter se deixado manipular. Ela estava perdida, sozinha, sem saber a quem recorrer. E enquanto ela falava, eu sentia uma mistura de raiva e compaixão. Uma parte de mim queria gritar e dizer que ela agora estava colhendo as consequências de suas escolhas, mas outra parte só queria abraçá-la e garantir que juntos, nós encontraríamos uma solução. Passamos horas conversando. No final, sabia que nada seria como antes entre nós, mas também sabia que precisávamos uma da outra. Minha avó, sabendo da situação, ofereceu que Lisa ficasse com ela pelo tempo que fosse necessário. E quanto aos meus pais, o que iria acontecer agora que a verdade sobre Brad estava exposta? As coisas começaram a se acalmar, mas as feridas emocionais ainda estavam frescas. Lisa, com toda a dor que passava, começava a buscar um caminho para a cura. Estamos investigando como ela pode dar os primeiros passos para um divórcio, pois ela precisa se libertar completamente de Brad. E surpreendentemente, meus pais finalmente expulsaram Brad de casa. Não sei como ele demorou tanto para ser expulso, mas pelo menos isso aconteceu. O mais impressionante de tudo foi quando meu pai realmente se desculpou com a vovó. Ele pediu desculpas por sua ausência durante o funeral de nosso avô, pela forma como me tratou e pela tensão que causou em nossa família. Eu não esperava isso, e ainda assim fiquei desconfiada. Será que ele realmente mudou? Ou será apenas mais uma fase, mais uma decepção? Mas, o que me surpreendeu mais foi a vovó, que me confidenciou algo importante. Ela pretende deixar a casa para Lisa. Após tudo que ela passou, Lisa merece algo que a ajude a encontrar estabilidade. Uma parte do legado da nossa família pode finalmente ajudar a reconstruir sua vida. E aqui estou, olhando para tudo o que aconteceu, pensando no que realmente significa ser família. Não é sobre o sangue ou as tradições. É sobre as pessoas que realmente ficam ao seu lado, nas piores situações, que acreditam em você quando todos os outros duvidam. Minha relação com meus pais pode nunca mais ser a mesma, e eu já aceitei isso. Mas tenho minha avó, minha irmã e as pessoas que realmente se importam comigo. Isso é o que importa agora. E apesar de tudo, ainda me sinto grata pelos conselhos e apoio que recebi. Sem isso eu nunca teria chegado até aqui. O futuro está incerto, mas por enquanto estamos fazendo o melhor que podemos. Quem sabe o que vem pela frente? Vamos esperar para ver. Até logo, pessoal!